Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da lição 4, parte 2 do nosso MBA. É um prazer imenso guiar essa nossa análise de hoje. A gente sabe que para quem atua na linha de frente da segurança pública, seja na rua, no laboratório ou lá no setor administrativo, entender o comportamento humano não é só uma teoria de sala de aula, tá? É uma ferramenta tática de sobrevivência mesmo e, claro, de liderança. Então vamos juntos destrinchar como a nossa mente funciona por dentro. O nosso roteiro hoje está bem direto e focado. Vamos passar rápido pelos 3 eixos da mente, quebrar o mito de que motivação é só questão de vontade e entender na prática o que realmente move os profissionais e o que a nossa organização acaba reforçando no dia a dia. Depois, a gente amarra tudo isso na nossa realidade do serviço público. Bom, começando pelo nosso primeiro tópico, vamos relembrar a fundação de como a gente opera sob pressão. Como já vimos na primeira parte da lição, nosso comportamento é guiado por 3 grandes eixos: a emoção, a percepção e a motivação. Eles trabalham juntos o tempo todo, mas hoje a nossa lupa vai estar 100% em cima da motivação. Vamos isolar essa engrenagem para tentar entender exatamente por que a gente faz o que faz. E para entrar de cabeça nisso, o tópico 2 já vem para derrubar um mito gigantesco nos nossos corredores. Vamos lá, a gente precisa quebrar esse paradigma de uma vez por todas. Dizer que um colega está desmotivado porque tem falta de força de vontade ou simplesmente preguiça é um erro tático e uma simplificação muito perigosa. A literatura mostra que a motivação é uma teia super complexa. Ela envolve necessidades humanas, a busca por um sentido naquilo que se faz e, principalmente, a justiça percebida dentro da instituição. Ninguém simplesmente desliga a vontade de trabalhar do nada, né? O engajamento cai quando esses pilares começam a desmoronar. O que nos leva ao tópico 3, o que realmente move pessoas tão diferentes que dividem a mesma viatura ou a mesma sala. Pensem nessa situação prática que muitos aqui já devem ter visto. Imagina um perito criminal lá da Politec. O cara é super dedicado, sempre entregou laudos irretocáveis, e aí, de repente, ele passa a adotar aquela postura de vou só cumprir tabela e para de se importar. O que aconteceu ali no meio do caminho? Para entender esse apagão, a gente precisa olhar para as teorias. Aqui, a clássica hierarquia de Maslow ganha uma cara muito nossa. A base fisiológica, por exemplo, na segurança pública, não é só ter o que comer. Às vezes é gerenciar o estresse extremo e a fadiga mental depois de um plantão pesado. Subindo um pouco, a segurança não é só emprego, é estabilidade contra a exposição a riscos físicos ou jurídicos. E lá no topo, a tal da autorrealização vira o propósito, o impacto da justiça, a busca pela verdade no laudo. Ou seja, o engajamento acontece em degraus diferentes para pessoas diferentes. Então, prestem atenção nessa pergunta central do nosso material. Que necessidade está falando mais alto na relação dessa pessoa com o trabalho? Um policial penal, dependendo da fase da vida, pode ter como principal motor a previsibilidade e a proteção da família, que estão lá na base da pirâmide. Já aquele não perito criminal pode estar buscando só respeito técnico e reconhecimento. Se a chefia trata a equipe como se todo mundo quisesse exatamente a mesma coisa, o diagnóstico falha feio e a gestão perde a equipe. E tem outro detalhe, as crenças ocultas da chefia, que é a famosa teoria de McGregor. Imagina o pátio de um cartel da PM. Se o comando opera na teoria X, ele acha que a tropa naturalmente foge do trabalho e precisa ser vigiada e controlada o tempo todo. Resultado, a tropa aprende a fazer só o mínimo para não ser punida. Agora, se o comando age pela teoria Y, dando autonomia e acreditando que o policial busca a responsabilidade, o clima muda completamente. O engajamento real aparece. Fechando essa primeira síntese, Maslow mostra as necessidades em camadas. McGregor revela essa teoria silenciosa que a chefia projeta na equipe. E a gente também tem David McClelland, que traz a teoria das necessidades adquiridas. Ele explica que somos movidos por motores diferentes. Alguns querem realização, pegar os casos mais difíceis, outros querem poder, influência sobre a tropa, e outros buscam afiliação, aquele pertencimento à equipe. E tá tudo bem, nenhuma delas é errada, desde que a gestão saiba alocar essas pessoas. Certo, avançando para o tópico 4. Vamos sair da cabeça das pessoas e olhar para o sistema. O que as regras e a cultura do nosso órgão estão ensinando de verdade. Outro caso real para a gente pensar. Por que aquele investigador brilhante que dava o sangue na delegacia de polícia civil, de repente começou a entregar laudos rasos, fazendo só o estritamente necessário em uma espécie de obediência defensiva? Ele só cansou? Ou será que a própria delegacia, sem perceber, treinou esse cara para ser assim?
É aqui que entra o choque de realidade. O condicionamento operante do Skinner diz que a instituição educa a equipe por aquilo que ela recompensa ou pune na prática, e a teoria dos 2 fatores do Herzberg traz uma verdade dura. Ter um ar-condicionado funcionando e um salário na conta só evita insatisfação, mas não cria engajamento genuíno. O profissional aprende olhando as consequências reais das ações no corredor e não lendo a missão no quadro de avisos. Por isso, a reflexão do Vroom na teoria da expectativa é um soco no estômago. O servidor acredita que seu esforço leva a algum resultado reconhecido? Junta isso com a teoria da equidade de Adams. Imagina a frustração do investigador que vira à noite para fazer um relatório excelente e percebe que recebe exatamente o mesmo tratamento, ou até mesmo o bônus, daquele colega que sempre empurra com a barriga. A sensação de injustiça acaba com a expectativa. A excelência morre na hora. Sintetizando essa parte, a gestão comunica o tempo todo. Ela ensina quando ignora uma falha grave, ensina quando não define metas claras, como apontam Locke e Latton. Pensa no setor administrativo da Polícia Penal. Sabe o que acontece muito? O servidor mais eficiente é recompensado pegando o processo daquele colega que não faz nada direito. A organização acaba punindo a competência com mais trabalho, ensinando na prática que não vale a pena ser eficiente. Indo para o tópico 5, vamos afunilar ainda mais para o nosso ecossistema que é movido por vocação, o Serviço Público de Segurança. Quando a gente olha para um quartel do Corpo de Bombeiros ou para as mesas lá do IML, a coisa fica séria. Como manter a chama acesa de um profissional que lida todo dia com tragédia humana, risco de morte e esgotamento? O modelo Demandas-Recursos explica que se a demanda emocional é gigante, mas os recursos e o apoio da corporação não existem, só ter a estabilidade do cargo não segura ninguém de um burnout. Por isso, usamos a lente da motivação para o serviço público, o famoso PSM, junto com a teoria da autodeterminação. No meio do caos, o que segura a linha é a necessidade de autonomia, aquele senso profundo de utilidade social, de fazer a justiça acontecer e de proteger o Estado. Vamos ser honestos, a maioria de nós não veste farda ou jaleco só toa contra-cheque no fim do mês. É por fazer parte de algo muito maior. Só que essa força gigantesca também é frágil. E a pergunta de ouro do nosso material é essa. O trabalho ainda permite que a pessoa enxergue sua contribuição para a sociedade? O modelo das características do trabalho avisa. A tarefa tem que ter significado. Quando a politicagem, a falta de recursos ou a má gestão bloqueiam o servidor de cumprir sua missão, o impacto não é só administrativo, fere a identidade do profissional. É aí que entra o adoecimento e o cinismo total. Chegando agora na nossa reta final, o tópico 6 é para quem quer cavar ainda mais fundo nesse universo. Pessoal, eu convido fortemente todo mundo a devorar o box complementar no material escrito. Lá, a gente expande as fronteiras abordando a psicanálise, a psicodinâmica do trabalho e até discussões super atuais sobre como a dopamina e a neurociência ditam o nosso foco hoje em dia. Tem também conceitos modernos de estado de flow, mindset e como aplicar a gamificação no dia a dia organizacional. Fica a dica para aprofundar de verdade. Para fechar a nossa videoaula, eu quero deixar essa provocação aqui com vocês. Quando a gente olha para uma equipe desengajada, essa falta de motivação é mesmo uma falha moral ou pessoal deles? Ou será que o sistema falhou, a gestão deixou de reconhecer quem trabalha direito e a instituição esqueceu de reforçar a nossa verdadeira missão na segurança pública? Lembrem-se, a mudança real começa quando a liderança para de apontar o dedo para o servidor e começa a consertar o ambiente. Muito obrigada pela companhia na nossa aula e que essa visão transforme o dia a dia nas nossas instituições. Até a próxima!